Boa tarde, gente. É a Júlia Souza. Para o projeto desse bimestre, escolhemos como tema o racismo. Esse trabalho vai abordar alguns tópicos que envolvem o racismo como um todo e algumas soluções para essa problemática que ainda atormenta a sociedade. De caráter estrutural e sistêmico, a desigualdade racial no Brasil é inquestionável e persiste devido à fragilidade de políticas públicas para o seu enfrentamento. De acordo com o IBGE, os negros representam 70% dos grupos abaixo da linha da pobreza. As pessoas precisam compreender que para construir uma sociedade mais igualitária, requer a compreensão do papel de cada estrutura socioeconômica na reprodução do racismo, para elaborar estratégias efetivas de enfrentamento. Na educação, essa desigualdade é evidente, e o combate a ela é indispensável para qualquer mudança. Oi, gente, eu sou a Júlia Muniz. Eu vou falar sobre o que é o racismo e também vou falar sobre o racismo reverso. O que é racismo? Racismo, segundo o dicionário, é preconceito, discriminação ou antagonismo por parte de um indivíduo, comunidade ou instituição contra uma pessoa ou pessoas pelo fato de pertencer a um determinado grupo racial ou étnico, tipicamente marginalizando ou uma minoria. Ou seja, o racismo é uma forma de preconceito e discriminação baseada num termo controverso que sociologicamente é revisto e do qual a genética também inicia uma revisão: a raça. No século XIX, compreendia-se que a cor da pele e a origem geográfica de indivíduos promoviam uma diferenciação de raças, misturando-se cultura e aspectos físicos. Os primeiros antropólogos estabeleceram uma hierarquia das raças, o que por vezes reforçava a dominação de povos brancos europeus sobre a população de outras etnias não europeias. Oi, gente, eu sou a Priscila e eu vou falar sobre o racismo no Brasil. O racismo no Brasil tem sido um grande problema desde a era colonial e escravocrata, imposto pelos portugueses. Uma pesquisa publicada em 2011 indica que 63,7% dos brasileiros consideram que a raça interfere na qualidade de vida dos cidadãos. O racismo no Brasil tem origem histórica. Surgiu durante o período de colônia, onde houve uma grande chegada de escravos. Segundo Florestan Fernandes, o racismo não acabou mesmo após o fim da escravidão, surgindo assim o racismo velado. O racismo velado ele consiste no racismo discreto, que está enraizado na nossa cultura. Um racismo onde as pessoas, mesmo sem perceberem, são racistas. Ele surgiu exatamente após o fim da escravidão, onde os negros, mesmo estando livres, eles não foram introduzidos na sociedade. Então, eles eram marginalizados e também não conseguiam emprego, por conta da discriminação. E, consequentemente, eles viveram em extrema pobreza, surgindo assim as favelas. Em consequência disso, a população negra não teve as mesmas oportunidades que o resto da população, gerando assim, durante muitos anos, a desigualdade social que conhecemos e forte racismo presente no Brasil. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lohane e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o racismo estrutural e também sobre as causas e consequências que levaram a ter esse grande preconceito hoje em dia na sociedade brasileira e também no mundo. Devido a uma herança histórica e discriminatória da escravidão, em conjunto com a falta de medidas e ações que integrassem os negros e os indígenas na sociedade, como as políticas de assistência social ou de inclusão racial no mercado de trabalho, gerou o que se entende sobre racismo estrutural. O racismo estrutural não diz respeito ao ato discriminatório isolado em si, como você xingar pejoramente alguém ou coisas dessa natureza. Ele representa um processo histórico em que condições de desvantagem e privilégios a determinados grupos étnico-raciais são reproduzidos nos âmbitos político, econômico, culturais e até mesmo nas relações cotidianas. Ou seja, quer dizer que as pessoas negras apresentam realmente uma desvantagem em relação às outras pessoas. Por exemplo, em ingressar uma faculdade, no mercado de trabalho, nas relações pessoais e assim por diante. Em uma sociedade como a brasileira, na qual as instituições foram criadas e consolidadas a partir de uma visão racista de mundo, temos que a estrutura dessa sociedade possui o racismo
como seu componente. Dessa forma, o racismo estrutural se expressa nas desigualdades raciais presentes na sociedade, sejam elas políticas, econômicas ou jurídicas. O racismo estrutural se baseia na ideia da inferioridade dos negros na sociedade, que infelizmente veio com essa questão da escravidão e que perdura até hoje na sociedade, tanto brasileira como no mundo inteiro. Racismo e preconceito. O preconceito é uma opinião preconcebida sobre determinado grupo ou pessoa sem qualquer informação ou razão. E o racismo é a crença de que existiria raças superiores a outras. Como já dito antes, o Brasil foi constituído a partir de diferentes matrizes étnicas e culturais, formando assim uma sociedade multicultural. As desigualdades sociais, construídas historicamente com base na exploração econômica, violência e escravidão, geram um modo de pensar e agir desiguais. Várias são as incompreensões existentes entre os termos preconceito, racismo e discriminação. O documento Brasil, Gênero e Raça, lançado pelo Ministério do Trabalho, define que racismo é a ideologia que postula a existência de hierarquia entre grupos humanos e que o preconceito é uma indisposição, um julgamento prévio negativo que se faz de pessoas por estereotipos. Racismo reverso é um termo criado por conservadores para descrever atos de discriminação e preconceito realizados por minorias raciais ou grupos étnicos historicamente oprimidos contra a maioria racial ou grupos étnicos historicamente dominantes. Obviamente, esse termo criado está errado. Pode sim ocorrer preconceito contra essa maioria, porém racismo não é individual, mas sim institucional e estrutural e se baseia em domínio político de uma maioria contra uma minoria. Agora eu vim trazer alguns relatos que aconteceram e que marcaram a história do racismo. O primeiro é bem antigo, mas tenho certeza que todo mundo conhece. A história do Zumbi dos Palmares. Zumbi foi um dos 3 líderes que se conhece dos quilombos dos Palmares. O primeiro registro desse quilombo foi em 1597. Sabe-se muito pouco sobre a vida dele, mas a respeito de sua infância, o único relato que existe é de que Zumbi havia nascido livre em Palmares, e acredita-se que ele tenha sido capturado quando tinha por volta de 7 anos e entregue como escravo para um padre chamado Antônio Melo. Uma vez escravizado, ele recebeu o nome de Francisco e aprendeu a falar português e latim. Aos 15 anos, teria fugido e retorna a Palmares, onde se tornou um importante comandante militar dos palmarinos. É na atuação de Zumbi como general que houve o desentendimento com Ganga Zumba. Em 1678, o líder dos Palmares era Ganga Zumba, e em meio a décadas de luta, ele recebeu uma oferta de paz das autoridades coloniais. Nessa proposta, o governo concedia liberdade para os nascidos em Palmares, mas todos que fossem fugidos deveriam retornar aos seus donos. Ganga Zumba teria aceitado essa oferta, mas Zumbi, indignado, teria defendido que a liberdade fosse direito de todos. Assim, acredita-se que Zumbi, ou algum de seus aliados, tenham assassinado Ganga Zumba. Após isso, Zumbi declarou-se líder dos Palmares. Conduziu a resistência palmarina nos anos seguintes, quando as tropas de Domingos Jorge Velho atacaram e destruíram a Cerca Real do Macaco, que era o centro político dos Palmares. Depois do assolamento de Cerca Real do Macaco, Zumbi fugiu. Durante muito tempo, acreditou-se que ele teria cometido suicídio, mas ele viveu durante cerca de 1 ano e meio, emprenhado em mato e sobrevivendo de pequenos ataques. Em 1695, ele teve o seu esconderijo denunciado por um de seus companheiros, chamado Antônio Soares. Zumbi, então, foi emboscado e morto. Ele teve sua mão cortada e sua cabeça decepada, salgada e levada para Recife, onde ficou em exposição em praça pública. Essa apropriação de sua história fez com que o seu dia da morte fosse convertido para o Dia da Consciência Negra. Falando agora de uma história mais recente, eu vou falar um pouco sobre George Floyd e o protesto Black Lives Matter. Conhecido pelos amigos como um grande homem, George Floyd é descrito como alguém a favor da paz, do esporte e voltado a Deus. Apesar de ter tido alguns problemas com a lei dos Estados Unidos, hoje o seu nome virou sinônimo da luta antirracismo e contra a violência policial em todo o mundo.
Em 25 de maio de 2020, a polícia foi chamada para atender uma ocorrência de uma loja de conveniências. Um cliente, o George Floyd, era acusado de usar uma nota de $20 que seria falsa. Um dos agentes, apontando uma arma para Floyd, manda o homem sair do veículo e o algema. Ao ser levado para uma viatura, Floyd cai no chão e os outros 2 policiais chegam no local, que tentam empurrar Floyd para o veículo, mas acabam imobilizando-o no chão. Por cerca de 9 minutos, o policial permanece ajoelhado sobre o pescoço de Floyd, e ele repete várias vezes a frase "I can't breathe", que significa "não consigo respirar". Floyd para de se mexer, e os policiais chamam uma ambulância. A ambulância chega ao local e leva Floyd, mas pouco tempo depois, ele é declarado morto. A morte de Floyd foi o início para uma onda de protestos, que não se limitou aos Estados Unidos. Pelas redes sociais e países como Bélgica, Brasil, Inglaterra e Austrália também registraram manifestações, apesar de restrições da pandemia. Movimentos como Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, tiveram destaques no protesto, e após a condenação do policial surgiu o movimento We Can Finally Breathe, que significa Nós finalmente podemos respirar. Bom, destacamos essas 2 histórias para o trabalho e que tem uma grande diferença de tempo, são 423 anos de diferença. Mas o que mudou? Durante esses 423 anos e provavelmente pelos próximos, aconteceram milhares de casos de racismo. Alguns deles são divulgados na TV, mostrados em mídias sociais e outros são empurrados para debaixo do tapete. São inúmeros os casos que ocorrem todos os dias por todo o mundo e que ocorreram durante séculos. Mas a grande pergunta é, quando tudo isso vai parar? E como nós podemos ajudar? Bom, alguma das principais consequências do racismo está principalmente atrelada à desigualdade racial, o que já vem em conjunto com o racismo institucional, que é a dificuldade que os negros têm de se ingressar no ensino superior ou de pelo menos terminar a escola. Eles apresentam e enfrentam muitas desvantagens no mercado de trabalho e quando conseguem se ingressar nele, tem muita diferença salarial. Os negros são a maioria abaixo da linha da pobreza e também são a maioria que moram nos morros e favelas. O índice de homicídio da população negra supera em muito o da população branca. O racismo afeta muito o desenvolvimento das crianças e também a saúde física e mental. E entre os analfabetos, a maioria é negro e também eles sofrem muita descriminalização e ataques de ódio.